Olá pessoal, hoje vamos falar como entender e lidar com as suas emoções. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha para me ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, então vamos lá! Hoje vamos falar especificamente sobre aquelas pessoas que não conseguem se controlar, aquelas pessoas nervosas que se alguém fala delas, se recebe uma crítica, não consegue se conter ou se controlar porque não levam o desaforo para casa. E acabam sempre explodindo, sempre estando nervosas. Às vezes as pessoas têm medo de chegar e falar alguma coisa para você, pede para outra pessoa falar, porque tem medo da sua reação, tem medo de como você vai reagir, e isso acaba não sendo bom. E você sabe que você é assim, e eu acho que é por isso que você está nesse vídeo, porque você quer mudar esse comportamento, quebrar essa crença, a crença que ficou instalada e você está aí no automático. Desde pequeno falava, ai, como essa criança é nervosa, é agitada, é estressada, e você ficou repetindo essa crença, e agora você age assim no automático, e precisa instalar uma nova crença. Então, é uma prática, é um exercício que você tem que fazer sempre. Às vezes você vai acabar errando, não se frustre, é normal errar. Até você instalar assim, essa nova crença vai demorar, vai ter um tempo. Só que você precisa ser persistente, você precisa estar sempre ali treinando, estar sempre ali se dedicando e entendendo o porquê. Então, você entendeu que você é assim, eu sou nervoso por causa de uma crença, ok. Alguém veio te irritar e você está começando a ficar nervoso. Primeira coisa, você sabe quando você está começando a ficar nervoso, o seu semblante muda, o seu sentimento muda, o seu corpo muda, você fica rígido, você fica assim, ó, com raiva, com os músculos tensos, só vem pensamentos, não deixe isso acontecer, ele não pode falar assim com você. Pensamentos assim que fazem com que você queira retrucar, porque você está se sentindo injustiçado. Normalmente ali os surtos de crise ou de explosão é porque o outro está falando alguma coisa que você não acha que é justo, você se sente injustiçado pela outra pessoa e você não quer que isso aconteça, então você quer ir para cima. Então normalmente quando a gente vai para cima, a gente explode e não tem muita volta. Então o que você tem que fazer? Você viu que essa pessoa tá te tirando o sério, você tá ficando irritado? Respira bem fundo e fala, me dá 5 minutos, a gente conversa e sai. Isso não é você não confrontar. Você vai sim ter a resposta, vai voltar depois, mas quando você estiver calmo e com o pensamento certo do qual vai ser a sua decisão. Porque normalmente quando a gente toma ou a gente fala alguma coisa na hora da raiva, a gente se arrepende. Porque a gente não pensa com clareza, a gente só quer sair dali, só quer se defender e você começa a atacar o outro. Você não consegue ver com clareza. Então, quando você fala, me dá 5 minutos, já a gente conversa. Aí sim, você vai para um lugar, respira fundo, primeiro muda o seu estado. Por exemplo, se você está nervoso, rígido, primeiro respira, começa a pensar em coisas boas, começa a se imaginar uma lembrança boa, sorrir e respira até você relaxar. Relaxei, ok. Passou. Ok, o que que aconteceu que me irritou? Vamos dar um exemplo. Seu marido está ali trabalhando muito e está com as crianças e ele não te ajuda. E como você aborda ele? Você já chega com 7 pedras na mão. Você fala, você não me dá atenção, você não ajuda com as crianças, com a casa, com isso, com aquilo, você não me ajuda em nada. E daí ele se sente injustiçado, com raiva. E aí começa uma discussão que vocês não resolvem, só fica um julgando o outro, e vocês não resolvem e não tem a solução, só brigaram. Então vamos dar esse exemplo, por exemplo, você quer um pouquinho mais de atenção, tá muito atarefada e quer um pouco de atenção do seu marido. Então qual é a melhor maneira de você agir nessa situação? Você está com raiva, primeira coisa. Não vai conversar quando você está com raiva, porque você só vai brigar, só vai falar o que não quer e depois vai se arrepender. Então, qual é a solução? Você
Tá com raiva, ok? Acolhe essa raiva, porque você está se sentindo injustiçada. Tô com raiva, ok. Qual é a melhor maneira de resolver esse problema? Ah, se ele ficasse meia hora com as crianças enquanto eu tomo banho, me arrumo e depois tivesse um tempo para nós, não sei, 2 vezes na semana. Para mim isso é ótimo. Então tem que ser também alguma coisa que seja bom para você e para ele. Então você chega nele e fala: amor, eu sei que você está trabalhando muito para sustentar nossa família e tenho muito orgulho de você, respeito isso. Só que eu tô sentindo falta de um tempo pra gente, de você me ajudar com as crianças. Será que não tem como você pegar 2 dias para me ajudar e depois nos outros dias você trabalha até tal hora, estimula um horário, isso tá bom para você? Você tem alguma outra ideia que possa ajudar, possa complementar? O que você acha sobre isso? E aí sim você vai abrir para um diálogo. Ele vai falar: ah, sim, tá bom, ou melhor assim, esse dia eu prefiro, esse dia eu não prefiro. E aí vocês vão entrando em um acordo. Porque assim você entende o lado dele e entende o seu e chegam num acordo do que só julgando que ele não te ajuda e ele só te julga que você não respeita e não aceita que ele trabalhe e assim por diante. Então você tem que chegar. Eu não sei se vocês já ouviram essa teoria, que é a teoria do sanduíche. Primeiro você elogia e depois você fala o que você quer e você termina elogiando. Dessa forma você elogia, então ele entende que você está compreendendo que ele está trabalhando, está se esforçando pela família e ele entende também a sua parte. Então assim vocês conseguem achar a solução ali para o problema, se entenderem e também não brigarem e ter ali o tempo que você quer com você ou com seus filhos de qualidade. Então, se você souber controlar essa raiva e souber como falar, você vai conseguir o que você quer sem briga, sem tirar o seu controle, sem discussão, sem brigar com a amiga no trabalho, com o marido. Então, você consegue achar a solução e consegue achar o equilíbrio. Mas para você fazer isso, primeiro você tem que se controlar. Te deixaram com raiva, vai para algum lugar que você se sente calma, se sente tranquila, respira, acolhe a sua raiva. Todo mundo é humano, todo mundo tem raiva, acolhe ela, entende. Eu tô com raiva porque eu me sinto injustiçada nessa parte. E qual é a solução? A solução é essa. E se o outro tiver uma ajuda também, ok. Mas a minha solução, eu acho que pode ser assim, é uma ideia. E o lado do outro, aí sim, quando você acolhe a raiva e entende o porquê, se conhece, você sabe que você é humano, que você tem raiva e você entende o lado do outro. Porque o outro também se sente injustiçado, o outro também tem raiva, o outro também não tem dias bons, o outro também tem os dias tristes. Então, se ele se sentir injustiçado, ele vai querer se defender e vai começar um conflito. Então, o que ele está vendo? Então, ele está vendo o problema que ele está trabalhando pela família e eu não estou respeitando. Então, eu entendo que você está trabalhando assim, mas eu preciso do nosso tempo. Então, você entende o seu lado e entende o do outro, porque você se entendendo, entendendo que é humano, entendendo como é difícil se entender e controlar as emoções, você consegue chegar ali no meio termo, porque você sabe que é difícil, você sabe que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem os seus dias difíceis, às vezes ali no trabalho a pessoa já chega jogando todo o lixo emocional nela em você, mas você não sabe o que aconteceu. Se a pessoa não aceitar, por exemplo, se entendeu, você foi lá, tentou um meio termo e a pessoa não quis, ela está muito estressada, muito irritada, com um problema na família, ou no trabalho, ou em outra coisa, e ela está irritada e ela só quer descontar em alguém, ela não quer resolver. Sabe aquela frase que tipo, briga comigo, eu quero brigar, a pessoa não reage, briga comigo, eu só quero derramar o meu lixo emocional em você. Então, quando você se afasta, se entende, chega na solução e apresenta para a pessoa,
e mesmo assim ela não quer, ela só quer derramar o lixo emocional, e você já tem a decisão ali, tá tranquila, porque você é, já se entendeu, já se controlou, já tá tranquila, e a pessoa tá ali, ela não consegue mais tirar a sua paz, porque você já tá no controle, você tá no controle e você sabe a situação, porque você entende a outra pessoa, você sabe o quão difícil é, o quão difícil é não estar bem, ou tá passando por algum problema, e você tenta ajudar, mesmo assim a pessoa só quer derramar o lixo emocional, então deixa ela falar, só que não se influencie por isso. Ela falou, ok, ela derramou o lixo emocional dela, você escutou, e às vezes você, só por você ouvir, não influenciar, só por você ouvir aquela pessoa e se interessar, você já alivia ela. Porque às vezes ela está passando por um problema e quer descontar em alguém, e você foi a primeira pessoa que ela encontrou. Então, assim, não se influencie. Você entendeu que não tinha nada a ver com você, tinha a ver com ela, e você resolveu ajudar. Então, você começa a servir. E quando você começa a entender as outras pessoas, porque você se autoconhece, você sabe o quão difícil é se controlar, entender o porquê você está sentindo isso, entender que você precisa parar, respirar, colocar as coisas ali no papel e falar, olha, vamos fazer assim? É difícil, a outra pessoa não sabe, então ela só chegou para derrubar o lixo emocional dela. Então, quando você entende isso, você quer ajudar aquela pessoa, ajudar ela a entender os problemas dela. Então, essa pessoa das duas, ou você chegou com uma decisão ali, ela viu como você está calmo, como você conseguiu fazer isso, ou ela vai ficar com mais raiva de você por não conseguir tirar você ali do centro, vai tentar ficar te cutucando, ou ela vai te admirar. E vai querer ali conversar, desabafar, entender como é que você faz isso, por que você é assim, quais as técnicas, porque ela também quer ser assim. Porque essa pessoa começa a entender que o que ela está fazendo é ruim para ela e para as outras pessoas. Porque na hora da raiva você acaba despejando o seu lixo emocional em quem não merece. E uma pessoa que não tem nada a ver com o seu problema. Em várias pessoas, se tiver ali a oportunidade. Então, assim, tenta se autocontrolar. Tô irritado com isso. Sai, entenda o porquê. Ah, eu me irritei por isso, me senti injustiçado. E a outra pessoa entenda o outro lado e chegue em um meio termo. Porque ninguém briga por uma coisa que acha que é errado, a pessoa acha que é certa. Então, normalmente, as maiores brigas é porque uma pessoa acha que está certa, a outra também acha que está certa. Então, uma fica tentando falar para outra pessoa, impor para outra pessoa a verdade dela. E cada um tem uma verdade, cada um tem uma necessidade. E cada um tem uma visão daquele problema diferente. Então, essas duas pessoas precisam encontrar um meio termo para se entenderem. Então, o primeiro ponto é entender o porquê, o segundo é acolher, e o terceiro é você saber o que você vai fazer com aquele problema, com aquela situação. E não deixe ninguém tirar o seu controle, se entenda, veja ali o porquê você está sentindo isso, coloque novas crenças em você e mude a sua vida familiar, a sua vida social, com os amigos, no trabalho. Você vai ver a mudança só de você, em vez de criticar, parar e entender o porquê aquela pessoa está fazendo isso. Em vez de apontar o dedo e julgar, você compreender o quão difícil está sendo aquela situação para a pessoa e ir lá servir, ir lá ajudar. Você vai ver como as suas amizades vai crescer, o seu relacionamento vai crescer e você vai começar a ser mais leve. Porque quando você serve, quando você ajuda, você também é ajudado. Então, quando mais você cresce, quanto mais você ajuda, mais as outras pessoas te admiram. Então que você faça isso, que você se controle e que você seja muito feliz. Até o próximo vídeo.